A paz do Senhor, igreja, louvamos a Deus. Mais uma oportunidade de adentrar no seu lar para trazer uma ministração da palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou ao meu coração foi no livro de 1 Reis, capítulo 13, apenas o versículo de número 1, que diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. A palavra de Deus nos diz aqui que Jeroboão, um homem que estava reinando sobre o reino do norte em Israel. Nesta época, Israel tinha sido dividido no reino do norte e o reino do sul, depois da morte de Salomão. E a Bíblia nos relata que o Senhor enviou um homem de Deus, cheio da unção, da graça, cheio de autoridade, e entrou ali onde estava Jeroboão, oferecendo sacrifícios a deuses pagãos. Jeroboão, ele levou o reino do norte, Israel, a uma idolatria muito grande. Construiu bezerros de ouro, sacrificava, e o coração de Deus se indignou com essa atitude de Jeroboão. E ele mandou que o homem de Deus, vindo do reino de Judá, para profetizar sobre o altar. E a Bíblia diz que ele chegou junto do altar e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes os altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Deus levantou Josias, depois de muitos anos, para abolir a idolatria em Israel. Mas a Bíblia diz que o Senhor deixou ali um sinal da palavra a qual Deus usara o homem de Deus. E a Bíblia diz que o sinal que Deus deixou foi que o altar se fendeu e a cinza que nele estava se derramou. E naquela hora, a Bíblia nos relata que Jeroboão foi e disse: pegai-o. Iriam pegar o homem de Deus, e na mesma hora a mão dele se secou. Porque Jeroboão não estava lidando com qualquer homem, ele estava lidando com o homem de Deus, que tinha a palavra de Deus na boca. E a Bíblia nos relata que aquele homem, aquele rei, diante do homem de Deus, tendo um sinal muito glorioso, viu que realmente não era um homem qualquer. Nós podemos compreender aqui que Deus, ele tem os seus escolhidos, ele tem capacitado vidas, pessoas para profetizar, pessoas que são consagradas por Deus. Porque para Deus usar uma pessoa, ele precisa ter um coração sincero, um coração puro. Precisa estar em seus lábios a palavra de Deus. Ele precisa estar disponível a ouvir a voz de Deus. Ele precisa estar em comunhão, contato diretamente com Deus. Não é simplesmente chegar e abrir a boca sem ter a certeza e a convicção do que Deus está falando. Mas este homem aqui, nós vamos aprender com ele muita coisa, que realmente ele tinha a palavra de Deus. Porque Deus, ele dá o sinal. Deus sempre deixa o seu sinal. E aqui nós vemos que o altar se fendeu, porque estava sendo sacrificado ali sacrifícios a qual Deus não se agradara. Deus, ele quer que nós oferecemos a ele sacrifício de louvor e adoração. Tudo aquilo que não for adoração a Deus, pode ter certeza que é abominável aos olhos do Senhor. Mas tudo aquilo que é adoração, que é louvável a ele, Deus, ele deixará sempre o seu sinal. Compreendemos dentro da palavra de Deus que o Senhor, ele é aquele que capacita e que levanta os seus servos para fazer a sua obra. E a palavra de Deus diz assim, que aquele homem, no momento em que ele viu a sua mão seca, o rei, ele pediu que o homem de Deus orasse. O homem de Deus orou e a mão dele voltou. Mas a palavra que Deus tinha ordenado ao homem de Deus era que ele voltasse por outro caminho, não pelo caminho em que ele tinha chego até o reino do norte, até Israel, mas que ele voltasse por outro caminho, ele não comesse pão, ele não bebesse água. Mas quando nós lemos esse texto e esse contexto, nós entendemos que este homem chegou a um determinado lugar, ele parou, ele se assentou, acredito que estava cansado, no meio do caminho. Aí está o perigo, quando queremos descansar no meio do caminho. Queremos dar um tempo. E quantos querem parar de buscar? Quantos querem deixar de adorar a Deus no meio do caminho? Não, eu vou parar um pouquinho, vou me acomodar um pouquinho. Deus diz, não se acomode. Levanta a sua cabeça e marche e vá. Não pare. Porque quando este homem de Deus parou, ele foi alcançado por um profeta velho. Olha o perigo de ser o profeta velho. O profeta velho é aquele que está
acomodado, ele está no comodismo. Sabe aquele crente que já foi cheio do Espírito Santo? Nós vemos isso muito nos dias atuais, aquele crente que foi cheio do Espírito Santo, mas ele deixou as práticas de adorar, de buscar ao Senhor, de consagrar a sua vida, de estar na presença do Senhor. E por ele deixar, ele se torna um crente muito acomodado e não ouve mais, não tem mais discernimento, e Deus não pode usar. Mas muitas das vezes essas pessoas não aceitam estar nessa situação, ainda querem se convencer de que Deus é que usa eles. Mas aí está o perigo. Temos que tomar cuidado. Deus não usa vaso quebrado, vaso velho. Deus é aquele que ele usa quem ele pode derramar o óleo e o óleo não se desperdiçar, não sair pela rachadura. Então, nesse momento, Deus nos diz assim, que ele tem propósito de usar a minha e a tua vida, mas que nós possamos ter, primeiramente, uma comunhão com ele, que possamos ter um coração sincero, um coração puro, para que o Senhor possa nos usar. E a palavra do Senhor nos diz aqui que o profeta velho alcançou, porque os seus filhos chegaram na sua casa e contaram, olha, veio um homem de Deus e aconteceu isso, e contou toda a história, que não vamos repetir aqui. E o profeta velho ficou incomodado com isso e foi atrás. Mandou os filhos albardar o jumento e foi. Com a inveja, o coração invejoso, né? Não sou mais usado, mas não me conformo. Chegou lá e insistiu com o homem de Deus. Sabe por que eu falei do perigo de parar no meio? Porque quando ele parou para descansar, o profeta velho o alcançou. E começou no ouvido dele a falar-lhe, vamos comigo, vamos comer pão, vamos beber água. E ele disse, não, a palavra de Deus para mim é que eu não coma nem beba neste lugar e volte por outro caminho de retorno à minha casa. Foi a ordem que recebi de Deus. Qual foi a ordem que Deus te deu? Não foi para marchar? Qual foi a ordem que Deus te deu para você seguir essa palavra, essa verdade que é a Bíblia, que tem a orientação para as nossas vidas em tudo? É a bússola, é a nossa bússola. A cada dia é a palavra de Deus. Mas de tanta insistência, aquele homem convenceu o homem de Deus, aquele profeta velho. Deus, ele quer homens e mulheres de Deus. Ele não quer profeta velho. Deus quer alguém que esteja presente, alguém que esteja atuando com ele, alguém que esteja junto dele, servindo a ele e obedecendo a ele. Foi a derrota do homem de Deus. Na primeira parte nós vemos que ele foi obediente, um homem de obediência, um homem de fé, vivendo pela fé. E de repente, ele deixou de viver pela fé, deixou de ouvir o que Deus tinha falado e ouviu a voz do homem. Deus fala comigo e com você. Não ouça a voz do homem, mas ouça a minha voz. E ele desobedeceu ao Senhor e voltou com aquele homem, com o profeta velho. E quando ele voltou e se assentou-se à mesa, estavam os dois sentados. O Espírito do Senhor veio sobre aquele homem, a qual ele não usava. Porque Deus poderia ter usado ele morava no Reino do Norte, alguém precisava ser usado por Deus para entregar a mensagem a Jeroboão, ao rei de Israel do Reino do Norte, e ele não era ali, não tinha sido um profeta, mas ele não estava mais capacitado. A sua vida não estava mais cheia de Deus. E a Bíblia diz que naquela hora Deus o usou para dizer ao homem de Deus que ele havia desobedecido e ele não iria ser enterrado no sepulcro dos seus pais, mas ele iria ter um fim muito trágico, e como teve, porque naquele momento ele terminou de comer ali o pão e bebeu a água. E o profeta velho já albardou o jumento para aquele homem. E ele, voltando no caminho, encontrou um leão. E o leão o matou. Que fim trágico. Deus não quer que você morra espiritualmente nem fisicamente. Mas se tu não deres ouvido à voz de Deus, o inimigo vem, traz a morte espiritual para a tua vida e ainda pode ceifar a sua vida. Porque quantos Deus tem dado a oportunidade, chamada hoje, de entrar na sua presença e o adorar. Mas vou deixar para amanhã. Ouve a voz do inimigo. Nós vemos que este homem teve uma posição muito ruim de mentir, porque ele disse, um anjo me falou para o homem de Deus, na sua insistência para que ele voltasse com ele. Nós temos que tomar muito cuidado,
para que alguém não venha tentar roubar a nossa coroa. E nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele é o número 1 em querer roubar a minha e a tua coroa. O Espírito do Senhor nos alerta para que nós possamos não perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a nossa coroa, o nosso gozo eterno com Ele. Obedeça à voz de Deus. Tenha obediência e fé, e saiba que grandes coisas o Senhor fará. Deus diz para você prosseguir. Se alguém disser para você, para, não tem jeito não vai acontecer nada não, vai sim. O que foi que Deus falou para você? Qual foi a palavra dele para você? É a primeira palavra, é o que Deus falou. Se alguém no meio do caminho te falar outra coisa, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o pecado adentrou a vida daquele homem de Deus a partir do momento que ele desobedeceu. E quando o homem desobedece, que entra o pecado, ele se afasta de Deus. E foi o que aconteceu. Ele deixou de ouvir a voz de Deus e o inimigo entrou. Mas que você possa receber o livramento de Deus, que o alerta para a tua vida, e você venha receber da parte do Senhor a vitória para a sua vida. Creia no que Deus lhe falou. Lembra o que foi que ele te disse? Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus abençoe grandemente a Igreja do Senhor. Foi uma alegria muito grande adentrarmos no seu lar. Eu quero que você guarde essa palavra e venha praticar ela, que ela vai ser alimento, água, pão, vai te trazer vida e vida com abundância. Você que gostou da mensagem, que ouviu a voz de Deus, se inscreva no canal. Não deixe de dar o seu like e ativar o sininho para que você possa receber novas notificações. Deus abençoe grandemente. Um beijo no seu coração. A vitória é sua em nome de Jesus. Não deixe de comentar. Eu quero saber o que Deus falou com você. Não deixe. Deus te abençoe grandemente.